Vamos lá, Isaías 32, o texto que nós vamos ler é um pouquinho grande. Diz assim: irmão, eu vou pedir para você não vir com pressa no Mevan, amém? Não vem com pressa, que é uma vez por mês, a gente gosta de falar bastante. Diz assim, Isaías 32: reinará um rei com justiça, e dominarão os príncipes segundo o juízo. Cada um deles será um esconderijo contra o vento e um refúgio contra a tempestade, como ribeiros de águas em lugares secos, e como a sombra de uma grande rocha em terra sedenta. Os olhos do que vem não se fecharão, e os ouvidos de quem ouve estarão atentos. O coração dos imprudentes entenderá a sabedoria, e a língua dos gagos estará pronta para falar distintamente. Ao louco nunca mais se chamará nobre, e do avarento nunca mais se dirá é generoso, porque o louco fala loucamente, e o seu coração pratica iniquidade, para usar de hipocrisia e para proferir mentiras contra o Senhor, para deixar vazia a alma do faminto, e para fazer com que o sedento venha ter falta de água. Todas as armas dos fraudulentos são más. Eles maquinam invenções malignas para destruir os mansos com palavras falsas, mesmo quando a petição do pobre é justa. Mas o nobre projeta coisas nobres, e por nobres atos persevera. Levantai, vós mulheres que estáis em repouso, ouvi a minha voz, vós filhas que estáis tão seguras, inclinai os ouvidos às minhas palavras. Dentro de 1 ano, em alguns dias virei e farei tremer, ó mulheres que estáis tão seguras. A vindima se acabará e a colheita não virá. Tremei, mulheres que estáis em repouso, turbai-vos, vós que estáis tão seguras. Despivo-vos e pondo-vos nuas, e cinge com panos de sacos os vossos lombos. Batei no peitos pelos campos aprazíveis pela vinha frutífera e pela terra do meu povo, uma terra coberta de espinheiros e sarças. Sim, chorai todas as casas de alegria, na cidade que anda pulando de prazer. O palácio será abandonado, o ruído da cidade cessará. Ofel e as torres das guardas servirão de cavernas eternamente, para a alegria dos jumentos monteses e para pasto dos rebanhos, até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto, e o deserto se torne em campo fértil, e o campo fértil seja tido por bosque. A justiça habitará no deserto, e a retidão morará no campo fértil. O fruto da retidão será a paz, o efeito da retidão será repouso e segurança para sempre. O meu povo habitará em moradas de paz, e em moradas bem seguras, e em calmos lugares de descanso. Ainda que a saraiva nivele o bosque, e a cidade seja inteiramente abatida, bem-aventurados sois vós que semeais sobre todas as águas, que deixais livres o pé dos bois, do boi e dos jumentos. Aleluia. Profecia sobre um reino de justiça. Isaías profetiza sobre um reino de justiça que se virá. Daniel profetiza que uma pedra será cortada sem a ajuda de homem, e essa pedra, ela daria no pé da estátua, e um novo governo seria estabelecido, um governo eterno, um governo que não teria fim. Quando Maria está para ter o seu filho, ela diz para o anjo Gabriel: como eu posso ter esse filho, se eu nunca estive com um homem? Então a profecia de Daniel é liberada. O anjo diz: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá debaixo das suas asas, e o ente querido que está no teu ventre será chamado Filho de Deus. Ou seja, uma pedra cortada sem a ajuda de homem, uma pedra que não foi cortada no ventre pelo sexo, não foi cortada pela impureza, ela foi cortada pelo próprio Deus, que colocou no ventre de Maria uma semente. Então a profecia de Daniel começa a se cumprir. Irmãos, as coisas estão se cumprindo, nós precisamos ficar atentos aos sinais de Deus. Amém? Um reino de retidão está sendo estabelecido. Agora esse reino, ele vem para trazer clareza, e a Bíblia é clara quando ela diz que o sujo, ele se sujará mais, e o santo se purificará mais. Não se trata de regra, se trata de entendimento e responsabilidade. Se trata de você conhecer as suas responsabilidades e viver por elas. Amém? As suas escolhas definem quem você é.
não se trata de regras, não se trata de abandonar coisas proibidas, se trata de fazer renúncias até por coisas permitidas, para que a glória de Deus se manifeste. Você tem que entender, eu tenho que entender, que estamos sendo levantados por Deus, mas não tem a ver conosco, porque Deus não promove homens, Deus não promove ministérios, o Senhor promove a verdade, e todos que estiver promovendo a verdade, serão promovidos com ela. Aleluia, irmãos. Nós precisamos entender isso. A profecia de Daniel, que uma pedra seria cortada e um novo governo, o governo do Espírito, está sendo estabelecido na terra. O governo da vontade de Deus, o Espírito de Deus foi colocado em você para revelar a vontade do Abba, para que a vontade do Pai ficasse impregnada em você. Amém? Então, querido, santidade não tem a ver só com as suas vontades. Não, é porque agora eu estou me separando para o Senhor. Deixa eu te falar uma coisa, pega isso no seu espírito. Se a tua santidade é só fruto dos seus esforços, não é santidade, é orgulho religioso. Porque santidade sem o Espírito de Deus é impossível. Porque só o Espírito de Deus pode santificar um lugar para o próprio Deus habitar. Só o Espírito dele pode preparar o lugar para ele mesmo habitar. Amém? Amém? Nós podemos construir um prédio, mas se o Espírito de Deus não descer ali, não faz sentido. Quando Salomão terminou o templo, a Bíblia diz que os sacerdotes queriam fazer o serviço sacerdotal e eles não conseguiam. Eles não conseguiam ficar de pé. Por quê? Porque a glória de Deus invadiu todo o templo. Eu sempre achei que os sacerdotes estavam cheios do Espírito Santo e eles caíam da glória. Até que um dia o Senhor disse: não, filho, eu estava tentando dizer para eles o seguinte, que quando eu estou ministrando, nenhum homem pode ministrar. Quando eu estou fazendo, nenhum homem pode fazer. Eu não preciso que você faça quando eu estou fazendo. Aleluia. Então os nossos esforços, eles vão ser recompensados, né? Até porque 1 Coríntios 15:58 diz o quê? Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que na obra do Senhor o seu trabalho não será em vão. Mas esse reino está profetizado, ninguém pode pará-lo. Aleluia, ele já começou no ventre de Maria. Esse reino já está sendo estabelecido. O governo do Espírito de Deus está sendo estabelecido através de Jesus. Por isso que Jesus disse: ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Irmão, Deus fez o homem à sua imagem, a imagem do primogênito. Ele fez o homem, e ele fez o homem à sua imagem. Depois disse: não farás para ti imagem. Você já tem uma imagem, você não tem que fazer mais imagem. Porque se criares a imagem, as imagens tirarão você da minha imagem. Se você criar um personagem para ministrar o Evangelho, se você criar um personagem para ministrar no louvor, se você criar um personagem para tocar pessoas, a imagem de Deus já não pode mais ser manifesta na sua vida. Amém? Por isso que não tem duas vidas aqui, meu irmão. Amém? Não tem duas vidas, você é um homem de Deus. Amém? Quando só eu era pastor, o Ulisses e o Júnior ainda não era, se perguntava para minha mãe: quantos filhos você tem? Ela disse: tem 3, um é pastor e 2 trabalha, né? Porque na nossa cabeça muitas vezes é que a gente não trabalha, não exerce, né? Mas não, querido, nós estamos exercendo o ofício do Senhor. Agora, quando Deus está ministrando, nós não podemos fazer nada. Amém? Esse reino foi profetizado, ninguém pode parar isso. Ou você coopera com o que Ele está fazendo, ou você vai atrapalhar o que Ele está fazendo. E às vezes até a denominação pode atrapalhar o que Ele está fazendo. Às vezes as ideias, as criatividades dos homens têm atrapalhado o que Deus está fazendo. Já está profetizado. Então, o que é que está acontecendo? Eu devo acordar de manhã e dizer: Deus, o que é que o Senhor vai fazer hoje? Porque está na Bíblia. Salmo 139, verso 16 diz que no seu livro Ele escreveu sobre mim, sem que nenhum dos meus dias existisse. Então quando eu acordo de manhã, eu não acordo para dar ideias para Deus.
Eu acordo para saber o que Ele escreveu sobre mim naquele dia e dizer: Deus, o que é que eu tenho que viver? O Senhor fez uma biografia minha e eu não tinha nem nascido ainda. Então, qual é a minha história hoje? Eu quero viver exatamente isso, porque se no seu livro Ele escreveu sobre mim, sem que nenhum dos meus dias existisse, o plano já está pronto, não tem plano B, o plano já está pronto. Amém, irmãos? Eu tenho que nascer para viver o que Ele fez. Eu sou cooperador. Paulo diz em Efésios 4 que eu sou administrador dos mistérios de Deus. Essa palavra administrador vem da palavra economia, que é a mesma palavra usada para economia. Ou seja, você sabe o que é isso? Administrar o mistério. O mistério. Você sabe o que é isso? Deus enche você de mistério para você administrar dons, administrar o mistério. Como que eu administro o mistério? Quando os meus dons que Deus me deu para mim, para servir alguém, então eu estou administrando os mistérios corretamente. Quando Deus me dá os recursos e eu estou servindo o meu próximo, então eu estou administrando corretamente. Amém? Os dons não são para mim. Deus não dá a igreja para pastores, Ele dá pastores para a igreja. Deus não deu a igreja para os apóstolos, Ele deu apóstolos para a igreja. Nós somos colocados no corpo, o corpo é dele, Ele é o cabeça, é a cabeça que governa. Aleluia. Ah, pastor, mas a igreja está morta, não tem mais jeito. Às vezes a gente ouve pessoas, dá vontade de deixar de ser crente. E ainda bem que eu não sou crente, eu sou filho de Deus. Ainda bem que eu não sou evangélico. Mas às vezes você ouve gente desanimando a igreja, batendo na igreja. Não, irmão. Às vezes alguém me disse esse dia: pai, você bate muito na igreja. Eu disse: não, que eu sou louco de bater na igreja. A igreja é a coluna da verdade, irmão. A gente tem que bater naquilo que parece que é a igreja, onde o cabeça não é Cristo. A igreja não está morta, ela está como a filha de Jairo. Ou seja, os pais precisam buscar Jesus pelos filhos nesses dias. Os pais precisam buscar Jesus pelos filhos. E para isso nós temos que parar de aplaudir aquilo que nós devíamos crucificar. Nós temos que parar de celebrar o que deveríamos denunciar. Nós temos que parar de ovacionar aquilo que deveríamos condenar. E muitas vezes nós desprezamos o simples. Desprezamos o simples. Pegamos um rio que está dando certo na vida de alguém e desprezamos as coisas simples. Mas eu estou buscando avivamento. Eu também estou buscando. Por que eu estou buscando avivamento? Porque está escrito: o reino de justiça será estabelecido. Está escrito, eu estou buscando avivamento. Agora, não busque avivamento sem primeiro você ter uma consciência de pecado, porque Deus não vai construir sobre outro fundamento. Ele primeiro vai curar o fundamento da igreja. Então o problema da igreja não é por causa da nação, o problema da nação é por causa da igreja. Então não adianta colocar um presidente crente, você tem que primeiro botar pastor crente no púlpito. Primeiro pessoas corretas com o microfone na mão, pessoas de caráter, que vão ensinar as coisas certas, aleluia, onde vão tratar, vão saber que a piedade não é fonte de lucro. A piedade, o que é fonte de lucro na piedade é o contentamento, de ser alegre por fazer as coisas de Deus, esperar que Deus dê o pão nosso de cada dia, ter uma mente coletiva, porque se o Pai é nosso, o pão é nosso, o perdão é nosso, é tudo nosso, aleluia, é coletivo. Então nós precisamos entender isso. Se eu não tiver uma consciência do pecado, não adianta ter uma expectativa de avivamento. Pastor, mas se eu parar para pensar no pecado, aí eu também, aí eu me frustro, daí eu também não tenho vontade de buscar avivamento. Não, você precisa ter uma consciência do pecado. Por quê? Porque aonde abundou o pecado, ah, meu Deus, superabundou a graça de Deus. Então não adianta, você quer mudar o caos, não adianta mudar o caos. Se nós não tivermos uma consciência do pecado, meu Deus, a cidade está destruída, meu Deus, é corrupção, meu Deus, a nação está caída. Isso tudo vai virar despojo de guerra. Tudo isso é matéria-prima para o avivamento. Sabe por que Deus te usa para curar
Sabe por que Deus te usa para curar? Porque alguém estava doente. Sabe por que Deus te usa para abençoar? Porque alguém estava necessitado. Então tudo isso, para que haja cura, tem que haver doença. Para que haja, amém, o caráter, para que haja a integridade, tem que haver corrupção. Tem que haver a mentira, o engano, para que a verdade seja estabelecida. Amém, irmãos? O problema é que a igreja não está dando opção para as pessoas. A igreja está seguindo o rio, e a Bíblia diz que ninguém pode seguir esse rio. Nós temos que seguir o rio que sai do trono de Deus, o rio que nasce do seu trono. É o rio que nasce do trono dele, flui a partir de nós. É o rio que nasce de lá, irmão. Jesus falou: rios vão fluir do seu interior. Quem crê em mim vão fluir do seu interior. Rio, mas nós estamos orando por chuva, e Deus está dizendo: tem um rio dentro de você. Eu quero que você se manifeste nos lugares onde precisa de mim. Aí não adianta pegar como dono da verdade, pegar e querer discipular a igreja. Ei, enquanto você não aprender a sofrer, não vai discipular a igreja não. Enquanto você não tiver cicatrizes, marcas no seu corpo, enquanto não tiver lugar de desonra na sua vida, não adianta buscar honra. Enquanto você não aprender a lidar com a ofensa, com a crítica, com a perseguição, com a mentira, com o engano, não adianta. Enquanto você não for marcado como José foi, Isaías 45, José parou na frente dos irmãos. Irmão, dois sentimentos: mato ou não mato, mato ou não mato, mato ou não mato, mato ou não mato, falo ou não falo, pego ou não pego. José, eu estava assim, em crise de sentimentos ali. A alma e o espírito militando um contra o outro. Aí em Gênesis 45, de 1 a 8, ele tira a indumentária do Egito, tira aquelas maquiagens, tira as roupas egípcias, se mostra para os seus irmãos e diz: eu sou José, a quem vendeste para o Egito. Os irmãos dão uma recuada. Ele disse: mas fique tranquila, vocês fizeram o que era mal, mas Deus transformou em bênção. E sabe o que Deus fez? Deus me trouxe na frente para guardar vocês com vida. Irmão, só anda na frente quem já sabe lidar com a ofensa. Só ouve na frente quem já sabe lidar com a perseguição. Só anda na frente só pode ir na frente quem aprendeu a lidar com a perda, quem aprendeu a lidar com as marcas, com as cicatrizes. Você pode ter se preparado a vida inteira para ser um homem de Deus, se você não aprendeu a doutrinar a sua alma. Mas eu estou seguindo o meu coração. Você não segue, ele é enganoso. Você tem que governar seu coração. José disse: vocês fizeram mal para mim, mas Deus me guardou com vida, me trouxe na frente. Sabe por que eu sofri? Sabe por que José estava dizendo? Sabe por que eu sofri? Por causa de vocês. E eu vim na frente, eu fui preso, eu fiquei 13 anos na cadeia por causa de vocês. Eu apanhei, eu sofri, eu fui esmurrado por um pecado que eu não cometi. Mas foi por causa de vocês, por causa da inveja de vocês, por causa do ciúme de vocês. Foi por causa disso que eu sofri. Mas mano, meus irmãos, fica tranquila. Eu estou aqui tô na bênção agora. Eu sou pai de Faraó. Está na Bíblia, ele diz: Deus me pôs por pai de Faraó. Deus me pôs aqui porque vai estar vindo fome sobre a terra. E eu aprendi a sofrer, e agora eu vou sustentar o Egito. Ei, Faraó governa no tempo de fartura, mas no tempo de necessidade só homens de revelação, mulheres de revelação é que vão governar. Sim. Eia! Tem alguém comigo aqui, irmão? Faraó estava perdido. O povo ia no Egito. Gênesis 41, 55. O povo ia no Egito e dizia: Faraó, e a Bíblia diz, e Faraó dizia: ide a José. Até Faraó sabia que a chave do celeiro estava na mão de José. Até Faraó sabia que ele não podia sustentar o Egito, porque ele não tinha o Espírito de Deus. Então, irmãos, não é a sua performance nesses dias que vai dizer até onde você vai. É o Espírito da revelação, o Espírito de Deus que está no seu espírito.
Sim, é Deus interagindo com você. É como se você fosse uma luva, Ele entrasse dentro com a mão dele e interagisse com você. Não adianta ir para os púlpitos criticar, bater, vomitar a alma. Não. Por isso aprenda primeiro a lidar com a alma. Eu já vomitei muito a minha alma no altar, porque eu via tantas coisas erradas, então eu me tornei crítico. Existe uma diferença de denúncia e crítica, são coisas diferentes. Denúncias proféticas, elas partem de um espírito indignado contra o pecado, enquanto críticas partem, na maioria das vezes, de uma alma insatisfeita e ferida. Então nós temos que aprender a fazer denúncias proféticas, não críticas da alma. Amém? Porque críticas da alma não tem a ver comigo. Críticas da alma tem a ver com a minha vontade. Denúncias não. Irmão, nesses dias, 3 coisas vão definir os nossos ministérios: usurpação, defraudação e distração. O que é usurpação? É atuar fora da sua esfera de autoridade. Quando você atua fora da sua esfera de autoridade, você está usurpando. Você quer ter uma autoridade que Deus não te deu ainda, e você deve esperar as medidas exatas. É como aquele rio que sai do trono de Deus, de Ezequiel 47. Media 1000 côvados, as águas davam nos tornozelos. Media mais 1000 nos joelhos, media mais 1000 nos lombos, media mais 1000, não podia se passar, tinha que se passar a nado. Respeite as medidas deste homem que está com o cordel na mão medindo, deste homem que está medindo a sua família, medindo as suas finanças, medindo o seu caráter. Deixa ele medir, irmãos. Deixa as águas subirem, amém? Não produza, não saia correndo com águas nos atelhos, achando água nos atelhos só faz lama. As águas têm que te levar na vontade dele, querido. E porque se é ele que está te conduzindo, por onde esse rio passar, tudo vai ser curado, as árvores vão frutificar. Toda cidade que você entrar nunca mais vai ser a mesma. Toda cidade que eu estou falando, gente, toda cidade que você entrar nunca mais vai ser a mesma. Eu não estou falando da congregação, eu estou falando das denúncias que você vai declarar na cidade. Vai haver sinais nos céus e na terra. Lugar que não chove vai chover. Nós temos experimentado isso em 2017. Nós experimentamos isso, né, Reuel? Experimentamos no Pará, experimentamos em Belém do Pará, experimentamos lá na Bahia, agora na Conferência do Nordeste. Sinais na natureza. Lugares que não chovia há 6, 7 anos começaram a chover no outro dia, quando 150 homens resolveram ir para a represa orar. Coisas estão acontecendo na natureza, irmãos. Joel profetizou, Joel disse que haveria sinais no céu e na terra, que ele amarraria o devorador, ou melhor, o cortador, o migrador e o destruidor. E depois de tudo isso, ele derramaria do seu Espírito. Eu acredito que o Espírito ainda não foi derramado na sua plenitude. O que começou lá em Atos capítulo 2, ainda não está derramado na sua plenitude. Vem se desenvolvendo, a água vem subindo. Amém? O problema é que a gente, quando a água está aqui nos atelhos, no tornozelo, a gente já faz festinha com a aguinha. Aí a gente sai do propósito, Juscelio, sai do propósito e fica ali. Eu tenho avivamento, eu tenho a revelação, vem para cá, Brasil. Não, a gente fica ali na pocinha d'água, é lama, vai fazer lama. Aí quando a água chega no joelho, aí já está mais animadinho. Não, deixa a água subir, ela vai levar você. E por onde esse rio passar, por onde o rio passar, tudo vai transformar. Porque esse rio leva o quê? Leva a vida do próximo. Leva a vida, não é a sua visão de crescimento. Leva a vida de Deus, não é a visão de crescimento para a igreja. Leva a vida de Deus, é o Zoe. Zoe está nascendo. Quero beber o teu rio, Senhor. Sacia-me. Estou apaixonado hoje. Lava o meu interior. Eu quero fluir
beber. Eu quero beber da tua fonte, fonte de água. Escute, quando você cria uma estrutura, muitas vezes você tem que criar uma cultura para manter a estrutura, e aí você perde a cultura celestial. Você perde aquela cultura celestial. A cultura celestial, primeiro, é família, comunidade, sociedade. E às vezes a gente cria uma estrutura, e aí cria uma cultura para criar a estrutura, para manter a estrutura, e aí perde a cultura do céu. Você pode ter uma estrutura, irmão. Onde é que nós estamos aqui? Dentro de uma estrutura. Mas nós não trabalhamos para a estrutura, é a estrutura que tem que trabalhar para nós. Amém? A estrutura que serve o propósito, a essência. Porque se a estrutura não serve, ela não serve para nada. Se a sua igreja fechasse hoje, como disse o pastor, ela faria falta para a cidade? É disso que eu estou falando. Você tem que fazer a diferença fora das quatro paredes. Se a sua igreja parasse hoje, a cidade sentiria a falta dela, o bairro sentiria a falta dela, a rua sentiria a falta dela, ou as pessoas fariam festa dizendo: ainda bem que fechou, porque esse povo só chamava a gente de endemoniado. Irmãos, nós precisamos fazer essa medida. Até onde eu estou indo no rio de Deus? Ou eu estou querendo trabalhar para mim? Então, o primeiro é a usurpação, que nós temos que lutar contra. Não ande fora da sua esfera. Segundo, defraudação. O que é defraudar? É criar uma expectativa que nós não podemos suprir. Defraudar é você deixar as pessoas ter expectativas em você e não em Deus. Você se torna uma represa. Todo mundo só vem até você, ninguém passa para o trono. E o que você fala é lei, acabou. Não. Nós não podemos defraudar, criar expectativa que você não pode suprir. Defraudar é fazer promessas que você não pode dar. É dizer coisas que você não vai fazer. E a terceira coisa que nós, os homens e as mulheres de Deus, precisamos lutar nesses dias é a distração. Substituir o evangelho da cruz por um evangelho almático, distraindo a igreja. Todo domingo é uma distração, pão e circo. Todo domingo funciona tudo perfeito, luz, câmera, ação, mas a vida de Deus não está ali. Quando as pessoas começam a chorar, para, irmãos, para. Quando as pessoas começam a fluir, a vida de Deus precisa fluir, irmão. E a vida de Deus flui, ela tem que fluir a partir do trono. Amém, irmãos? Então, usurpação, defraudação e distração são coisas que nós precisamos lutar nesses dias. Mais duas coisas que eu queria deixar de recado. Eu quero dar receitas que têm sido bênção na minha vida. Duas coisas que temos que lutar para não acontecer: gerar proteção aonde eu tenho que gerar condição, e gerar condição aonde eu tenho que gerar proteção. Ou seja, dar condição para pessoas que elas não deveriam estar ali, elas deveriam primeiro ser protegidas em um ambiente, e gerar proteção aonde as pessoas já estão funcionando, mas você prende elas e não deixa que elas funcionem. Por isso, irmãos, nós temos que funcionar, mas a partir de um lugar de proteção. Amém? Irmão, o autêntico cristão, ele está constantemente testando o seu fervor espiritual. Constantemente ele está testando a vigilância, a fidelidade, a pureza, o amor, a obediência, o crescimento na graça. A oração, ela vai calibrando a sua alma. A oração, ela vai ajeitando a mira da arma.
Constantemente a gente tem que estar testando o nosso fervor espiritual. E para isso, o que é que eu preciso fazer, pastor? Receita, essa é uma receita minha para você. E por ser assim, eu às vezes sou mal compreendido. Eu sou assim. Transforme-se em uma pessoa que se arrepende facilmente. Transforme numa pessoa fácil, leve. Porque a forma com que eu me aproximo de Deus é o arrependimento. Agora, enquanto eu não denominar o meu pecado como algo terrível, eu nunca vou me arrepender facilmente. Eu vou sempre argumentar. E quem é bom de argumento é ruim de arrependimento. Esse era o problema de Saul. Toda vez que Saul era confrontado, ele dizia: não, mas eu fiz isso por causa daquilo. Davi não. Quando Natan disse: este homem é tu, ele se jogou no chão e disse: meu Deus, eu vou morrer. Deus disse: calma, rapaz, não vai morrer não, fica tranquilo, mas a espada não vai se apartar da sua casa, mas eu não vou te matar. Toda pessoa que se arrepende fácil, ela não argumenta, só baixa a cabeça e diz: amém, eu recebo. E que ela vai tentar se... não, amém. 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 Estou dando receitas para você contribuir com o reino de justiça que Deus está estabelecendo. Se Deus está estabelecendo, eu só preciso contribuir, Léo. Eu não preciso fazer nada, eu só preciso contribuir com o que Deus está fazendo. E eu preciso contribuir. E eu não contribuo com o meu serviço antes de contribuir com o meu caráter. Eu não contribuo com a minha ação antes de contribuir com a minha reação. Se Deus está dizendo que virá um reino de justiça, que Jesus começou, Ele disse: eu tenho que ir para que Ele venha, e Ele vai invadir vocês vão ser cheios do Espírito, Ele vai ensinar as coisas do eterno, Ele vai ensinar as coisas de Adonai, vocês vão conhecer o amor de Deus por causa dEle. Jesus ensinou isso, Ele disse: eu vos amo porque o Pai me amou primeiro. Você não consegue amar uma pessoa se o Pai não te amar primeiro. Então, por favor, permaneça no meu amor, diz o Senhor. Permanecei no meu amor. Amém? É sempre Deus que faz primeiro. Adão acorda, o jardim está pronto. Você aceita Jesus, o sacrifício já está pronto, o cordeiro já foi imolado. É sempre Ele que faz primeiro. E você está tentando agradar a Deus pelo quê? Pelo serviço. Um serviço sem caráter, um serviço sem fundamento, um serviço sem a ideia original de Deus. Vira só um serviço. Isso não pode curar a nação. O que vai curar a nação é eu contribuir com o reino de justiça que Ele está estabelecendo. Não é com autoritarismo. Irmão, quanto mais autoritário é o líder, mais infantilizado é o seu rebanho. Quanto mais autoritário é o líder, mais infantilizado é o seu rebanho. Sabe qual é o trabalho do líder? É encorajar, respaldar, inspirar, conduzir. Não é lamber ferida do outro. Assim fazem os líderes que governam com o coração de Deus. Eles encorajam, respaldam, inspiram, conduzem. Chora com o que está chorando, se alegra com o que está se alegrando. Não deixa o sentimento de um invadir o sentimento do outro. Se ele está alegre, eu estou alegre. Se você está chorando, eu também choro. E isso está todos na mesma mesa, na mesma mesa. Tem um que chora e o outro que está alegre. Você tem que aprender a se movimentar com os seus. E não é acordar: ó, gente, quem é da minha equipe? Hoje todo mundo vai chorar. Acorda no outro dia: irmão, quem é da minha equipe? Hoje eu ordeno que todo mundo sorria. Não.
Esse sentimento não é Deus, não é seu, é Deus que coloca na congregação. Eu já fiz isso, já aconteceu comigo, irmão. De manhã eu botei uma roupa de crente e fui fazer um velório aqui. Chorei de manhã com a equipe, com os irmãos que estavam chorando. E eu disse: meu Deus, que dia terrível. Oh meu Deus, chorei, que dia terrível. E na mesma noite eu celebrei um casamento, com a mesma roupa que eu estava no velório. E os crentes que choraram de manhã comigo se alegraram comigo quando a noiva entrou. E quando a noiva entrou, eu disse: meu Deus, que dia abençoado. E aí os crentes ficam naquela: meu Deus, de manhã esse cara chora, de noite ele ri. Quem é esse homem? Ei, é um homem que se move no coração de Deus. Não é você que estabelece o sentimento da igreja. Não adianta ser autoritário. Quanto mais autoritário você é, mais infantilizado é o seu rebanho. Mais infantil, mais menino é o seu rebanho. Pastor, hoje eu estou triste. Você não acorda triste também? Eu acordo. O que é que eu faço? Vou procurar quem está alegre. Ligo para o Ulisses, vai lá em casa, conta umas piadas. Vamos lá, sai com o Ulisses. Você está triste, você sai com o Ulisses de noite, pronto, você volta para casa alegre. E eu te amo por causa disso, Ulisses. Você está entendendo isso, irmão? Você tem que respeitar o movimento do corpo. Chega de autoritarismo no púlpito. Chega de autoritarismo. Bota essa câmera aqui na minha cara, filha. Bota aqui na minha cara. Eu acredito em arrebatamento. Amém? Sabe qual é o problema? Pastor Juscelio, a gente conversou isso ontem. É que a gente, com medo de achar que está bajulando o líder, a gente deixou de honrar. É verdade, irmão. Porque a gente acha que está bajulando, a gente deixou, a gente não sabe andar no equilíbrio. A gente sai de um lugar e entra no outro. Eu não bajulo meu líder, meu negócio é com Deus, não é com os homens. E se você não está debaixo, escuta, se você não está debaixo de uma ordem sacerdotal, de uma equipe sacerdotal, se ninguém fala no seu coração, larga seu microfone, querido. Se você não abre seu coração para ninguém falar nele, não fala para ninguém. Meu contato é direto, irmão. Deus fala com Moisés face a face. Mas quem ensina Moisés a fazer uma equipe é Jetro. O irmão, o sogro, o mais velho. Você não é exclusivo, amigo. Se você acha que é exclusivo, vai para Marte, abre uma igreja lá em Marte. Amém? Vai ouvir os verdinhos. Se ninguém fala no seu coração, não vem. Por isso, irmãos, que eu não recebo profecia. Quando o cara começa a profetizar, cala a boca. Eu não recebo profecia de gente que não é pastoreada. Não recebo. Não recebo profecia de gente. Meu negócio é com Deus. É com Deus não. O meu negócio é com Deus e com os homens. O meu ministério é dado para servir os homens. Se você não ouve ninguém, não vem falar para mim. Se você não abre o coração para ouvir pessoas, ninguém fala no seu coração, você é exclusivo, você não serve para o ministério. Amém, querido? O meu Jesus, que fala com Deus, o filho, Natan, o filho de Deus, Juscelio, o filho de Deus, que o Senhor coloca semente em Maria, o filho de Deus, uma noite antes da crucificação, chama seus amigos e diz: ora por mim, estou angustiado, ora comigo, estou angustiado, eu estou angustiado até a morte. Põe a mão em mim, Pedro, intercede comigo. Ninguém aqui é autossuficiente, amigo. Então, se você não ouve ninguém, não vem profetizar. Isso não é profecia, é feitiçaria.
Se você não para ouvir ninguém, se ninguém fala no seu coração, para tudo, velho. Se a sua profecia não está de acordo com o reino de justiça, o problema é esse. Hebreus capítulo 13, versículo 17 está escrito: sejam obedientes aos seus pastores, ouçam o conselho deles, eles estão atentos à condição da vida de vocês e trabalham sobre a estrita previsão de Deus, contribuam para que a liderança deles seja alegre, não penosa. Por que tornar as coisas mais difíceis? Sabe o que Deus está dizendo para você? Ele está dizendo assim: seja uma ovelha mais leve, seja uma pessoa mais leve para o seu pastor. Ah, mas eu não concordo. Então sai daí, não incomoda mais ele, vai para outro lugar. Simples. Mas não fica aí atazanando. Não, porque Deus me trouxe aqui para conserto. Vai se lascar. Conserto do quê? Você não conserta nem a sua vida, quer consertar a vida dos outros. Me mostra a sua credencial primeiro, a sua credencial de família. Me mostra a sua credencial, me mostra as suas contas, me mostra a sua vida. Depois vem profetizar. Está pensando o quê, irmão? Isso aqui é ordem. Torá é ordem, Bíblia é ordem, palavra de Deus é ordem, é reino de justiça. Atributos de um rei de justiça. Eu vou até 1h da tarde, é 12:05. Você tem paciência? O café de pastores começa às 8 da manhã, termina 1 da tarde. Tá bom? É café com almoço junto. Lá em Portugal é o pequeno almoço, né? Então, atributos de um reino de justiça. Pastor, quando é que eu sei que eu estou sendo um reino de justiça? Quando é que eu sei que eu estou contribuindo com o reino de justiça? Você leu aqui Isaías 32, olha o que diz: reinará um rei com justiça, dominarão os príncipes segundo o juízo, cada um deles será um esconderijo contra o vento e um refúgio contra a tempestade, como um ribeiro de águas em lugares secos, como a sombra em uma grande rocha em terra sedenta. Olha o que vai acontecer: um rei que governa com justiça, seus príncipes trarão justiça para a terra. Ele vai ser um esconderijo para os outros. Quando o vento estiver soprando ao contrário na vida de alguém, ele sempre é um esconderijo para a pessoa. Ele é um lugar de segurança. Amém? Amém, irmãos? Você sabe que você é um reino de justiça. Quando as pessoas estão indo de mal a pior, elas começam a procurar você e dizer assim: me ajuda. Mas ela não está dizendo me domina, ela está dizendo me ajuda. Ei, ela está dizendo me ajuda, não é me domina. Irmãos, seus príncipes trarão justiça sobre a terra, será um esconderijo contra o vento, você vai ser um refúgio contra a tempestade, ribeiros de águas em lugares secos. Escuta, sombra e uma grande rocha em terra sedenta. Você vai ser um bálsamo em Gileade. Você vai ser um lugar de refúgio para pessoas, para ministérios. Um reino de justiça é um reino de clareza. Olha o que diz o versículo 3: os olhos dos que veem não se fecharão, os ouvidos de quem ouve estarão atentos. Amém? Amém? Um reino de justiça é um reino de clareza, não é um reino de opressão. Os ouvidos de quem ouve estarão atentos, o coração dos imprudentes entenderá a sabedoria, e a língua dos gagos estará pronta para falar distintamente. Olha, vê, vai haver clareza nos olhos, nos ouvidos, no coração, até clareza na fala. Coisas que você não entendia, seu coração vai entender, seus olhos vão ficar claros. Um reino de justiça não oprime, não rouba a verdade das pessoas, não rouba a identidade delas. Um reino de justiça deixa claro. Você olha para a Bíblia. Uma vez eu fui pregar em um lugar, numa cidade, eu não vou dizer qual é. Eu fui pregar numa cidade. Quando eu acabei de pregar, veio um pastor, me chamou no canto, um senhor, eu muito educado, e ele muito educado também, parou na minha frente e disse: eu não gosto de você. Ele disse para mim. Eu disse: ô pastor, por quê? Você traz muita confusão para a igreja.
Eu digo, o senhor acha? Não é libertação não? Será que eu estou trazendo? E ele disse, não, a minha igreja está muito confusa por causa de você. Está todo mundo agora querendo sair, querendo fazer coisas. Olha, eu vim aqui, eu trouxe 30 jovens da tua conferência e eles estão incomodados. Eu digo, será que o senhor não está oprimindo eles? Será que o senhor não colocou algema neles? Eles estão incomodados porque eles querem fazer alguma coisa e o senhor não deixa? Será que eu não estou libertando eles do Senhor? Ele me olhou, sabe como é que terminou a conversa? Nós dois chorando no altar, abraçados. Ficamos amigos. Eu vou dizer uma coisa, irmão, o reino de justiça traz clareza, traz amor. Eu provei para eles, pastor, eu sou gente boa, sou querido. Pastor, eu sou amigo. Eu sou amigo. O meu trabalho é fazer isso, é abrir os olhos, dizer aos tristes de Sião que haja ornamento por cinza, óleo de alegria por tristeza, que a tristeza seja transformada num óleo de alegria. O nosso trabalho é abrir os olhos. O louco não será chamado de nobre, não. O nosso trabalho é trazer uma linha que o louco não será chamado de nobre, e muito menos o avarento será chamado de generoso. O reino de justiça coloca tudo no seu lugar, ele traz um alinhamento profético. Não vai haver um alinhamento, não vai haver avivamento sem primeiro um alinhamento. Antes de vir o Espírito no vale de ossos secos, primeiro cada osso procurou o seu osso, depois veio os nervos, depois veio a pele, depois a carne, e por último o Espírito. Deus não derramou o Espírito em Adão sem primeiro formar o corpo. Deus não colocou Adão na terra sem primeiro fazer o jardim. Deus é um Deus que estrutura primeiro. Ele estrutura. O problema não é a estrutura, o problema é quando essa estrutura não tem uma cultura celestial, quando essa estrutura tem uma estrutura denominacional, que ela trabalha só para a denominação. Ela importa obedecer aos homens do que a Deus. Importa que os homens estejam certos e Deus errado. Então Deus vem no culto, ele não pode agir. Por quê? Porque o culto está tudo organizado, a gente já fez tudo. Senta aí e obedece. E aí quando termina o culto, a gente diz, quem sentiu a presença de Deus? Aí um monte de gente levanta a mão. Não foi Deus que você sentiu, foi a sua alma doente, chorando, gritando, dizendo, eu quero sumir. Quando você sente Deus, você tem vontade de voar. Muitas vezes o que você está sentindo na igreja não é Deus, é que cantou uma música triste, a sua alma lembra da dor. Aí você diz, eu estou sentindo Deus. Não, você não está sentindo Deus, você está, a sua alma que está florindo. Quer saber? Você não sente Deus. Deus você não sente, Deus você conhece. E conhecereis a verdade e ela te liberta. Não adianta sentir sem conhecer. Não é o sentimento que te liberta, é o conhecimento de quem Ele é. Agora você não chora. Claro, eu estou doido para chorar já. Eu não estou anulando, veja bem, eu não estou anulando os sentimentos. Eu estou dizendo que você não pode começar a servir a Deus por sentimento. Porque quando você estiver triste, você não vem no culto. Quando você estiver triste, você não evangeliza. Quando você estiver triste, você não investe. As coisas só funcionam quando você acordou alegre. E aí você vive de sentimento, de alma. Por isso que as músicas que mais vendem no mercado gospel são músicas que exaltam a dor das pessoas, não que exaltam o eterno. A igreja está na alma, a igreja tem que sair e voltar para um reino de justiça. Amém? Vamos chorar sim, mas vamos chorar por Ele. Vamos nos alegrar sim, mas vamos nos alegrar por Ele. Vamos chorar pela injustiça. Vamos chorar quando a gente chegar numa cidade e ver um governo corrupto e dizer assim, Deus, faz alguma coisa aqui. Vamos chorar sim por intercessão. Você não tem problema, eu tenho muitos problemas, cara, mas os meus problemas estão na mão dEle. Eu não vou ficar gastando tempo com chorar pelas minhas perdas. Amém? Eu estou envolvido em algo eterno. As minhas perdas vão terminar quando eu partir para a eternidade. Amém? As minhas perdas vão partir, porque eu ainda não o vejo como Ele é, mas um dia o verei. Aleluia.
Eu estou chorando para vê-lo. Sim. Então quando vem o alinhamento, quando o reino de justiça é estabelecido, o louco não será chamado de nobre. Louco é louco e nobre é nobre. O avarento não será chamado de generoso. Os tolos já não se tornarão celebridades, nem os trapaceiros serão recompensados com a fama. A hipocrisia, olha o versículo 7. Todas as armas dos fraudulentos são más, eles maquinam invenções malignas para destruir os mansos com palavras falsas, mesmo quando a petição do pobre é justa. Sabe o que está escrito aqui no verso 7? No verso 6 e 7: a hipocrisia cairá por terra, hipocrisia que não sacia o faminto e o sedento. A palavra fraudulento, ela vem da palavra kilai, que quer dizer no sentido de reter. Uma pessoa que está retendo nela coisas que era para dar aos outros, coisas que era para fazer aos outros, coisas que era para estender aos outros. Sabe como essa tradução chama o fraudulento? De canalha, de velhaco. O Lapa tem uma versão brasileirada, né, Lapa? Depois nós falamos. Verso 8, aí entra você. Eu espero que você esteja no verso 8. Porque se você quer contribuir com o reino que já está sendo estabelecido, você tem que ser nobre. Os nobres projetam coisas nobres, e por nobres atos perseveram. Sabe o que é perseverar com um ato nobre? É quando você vive no meio do caos e você tem que continuar sendo nobre. Quando você vive no meio da mentira e você tem que continuar sendo nobre. Quando você vive no meio do engano e você tem que continuar sendo nobre. Aleluia. Mas eu quero declarar que a nobreza está sendo estabelecida na igreja do Senhor Jesus Cristo. Com nobres projetos vocês vão perseverar. A palavra nobre, ela vem da palavra nadib, que quer dizer inclinado, voluntário, generoso, disposto, na mente e no caráter. Nobre na mente e no caráter. O que é nobre na mente e no caráter? Não é fazer uma coisa e pensar em outra. Como assim? É fazer uma coisa e pensar na nobreza. Não é você pegar na mão do irmão e dizer: a paz do Senhor, querido cretino. E aqui dentro está dizendo: não gosto de você. É nobreza. O nobre, ele é nobre no caráter, ele é nobre na mente. Amém? Nobreza. Irmãos, eu oro para que o arrependimento do pecado, da iniquidade, essa iniquidade, quando eu falo de arrependimento de pecado, eu não estou falando desse pecadinho comum, dessa capetada miúda, mentira, fornicação, bebedice, avareza, roubo, maledicência, pornografia, raiva. Esses são pecados externos, assim que, a gente se manifesta. Esses pecados são óbvios, eles têm que ser óbvios na sua vida, na minha vida. Esses pecados a gente não precisa nem do Espírito Santo, perdão, viu, Espírito Santo? Mas a gente não precisa nem do Espírito Santo para convencer que a gente está em pecado, né? Mas é que o Espírito não me confirmou se eu sou mesmo. Você sabe quem você é. O que Deus quer é que você saiba quem você é. Quando o anjo segura Jacó, ou melhor, Jacó segurou o anjo, e é impossível cantar essa música sem pensar na irmã Vanília. Congregação que a gente ia no monte, a irmã Vanília fazia todo mundo segurar o anjo. E Luiz Hermínio segurou o anjo e não deixou subir. E o anjo lhe perguntou: o que queres? E Luiz Hermínio respondeu assim: me dá a tua bênção para depois subir, me dá a tua bênção. Então nós íamos em 50 pessoas para o monte. Quando acabava todo mundo de segurar o anjo, estava na hora de descer. Quando chegava no final da vigília, o anjo já estava todo deformado, porque muita gente segurando o anjo. Ok, a irmã Vanília, mãezona, já está na eternidade, uma pessoa extraordinária,
Quantas verdades eu ouvi daquela simples mulher que mal sabia ler a Bíblia. Esses pecados são óbvios. Você não precisa do Espírito Santo para... Eu estou falando, quando eu falo de arrependimento de iniquidade, eu estou falando de iniquidade. Iniquidade são falhas ocultas que a gente não vê. É o resíduo da nossa natureza decaída, que descobre os nossos... descobre não... descolore. Não sei se essa palavra existe. Descolore existe, né? Descolore os nossos pensamentos, as nossas motivações, sentimentos, respostas, desejos. E quer saber, todos nós temos porção de iniquidade. Iniquidades estão inseridas em áreas muito sutis do pecado, como orgulho, rebelião, incredulidade, inveja, egoísmo. Essas coisas não se manifestam às vezes, mas elas estão aí dentro. Não é uma raiva que você fica com raiva, não. São pecados da iniquidade, como orgulho, rebelião, incredulidade, inveja, egoísmo, ambição, cobiça. E todos nós temos uma porçãozinha de iniquidade. E essa iniquidade é só Ele, só Deus pode me fazer enxergá-las. Por isso que quando um reino de justiça é estabelecido, não consigo mais viver. O ímpio não permanece da congregação do justo. Aí eu digo, o ímpio não permanece, por isso que foi embora da igreja. Não, esse ímpio que Deus está falando é de você. Ele não está dizendo de uma pessoa ímpia que deixou a congregação. Ele está falando, você, o ímpio não permanece da congregação do justo. Ou seja, a impiedade que há na nossa vida, a iniquidade, não pode ocupar o mesmo lugar que a presença de Deus. Então o ímpio não pode permanecer na presença de Deus. A iniquidade está aí dentro, amém? O orgulho, a ambição, está aqui, irmão. A inveja, o egoísmo não se manifesta. A gente fica ali, oi querida, paz. Mas está ali, inveja, ambição, orgulho não se manifesta. Está ali, mistério. Não se manifesta, por quê? Porque enquanto eu não tenho um encontro real com quem eu sou. Quando Jacó segurou o anjo olhou para ele e disse, como é você, como é seu nome? Ele disse, Jacó. Vai ver que não sabia que o nome dele era Jacó. Quando Deus pergunta quem você é, Ele não quer ouvir da sua boca, eu sou o apóstolo Luiz Hermínio, eu sou pastor nas nações, tenho um mistério equipado com a glória de Deus. Não, quando Deus pergunta quem você é, eu digo, Senhor, eu não sei. Eu só sei quem eu sou na tua presença. Porque a tua presença, ela revela a minha iniquidade. A tua presença, Senhor, a tua presença revela a minha iniquidade. E Senhor, eu quero permanecer na congregação do justo. Tira essa iniquidade de mim. Senhor, você ouviu que eu fiquei com inveja hoje? Como eu desejei aquele carro. É do meu irmão, Senhor. O Senhor podia ter dado para mim, ele não merece. Senhor, eu sou um servo tão querido. Meu Deus, como eu desejei ter aquele ministério, Senhor. Mas o Senhor me botou aqui nesse canto de mundo, nesse fim de mundo. O Senhor me botou aqui, me deu esses crentes que só incomodam. Eu queria mesmo ser reconhecido, Senhor. Oh meu Deus, o Senhor não está sendo justo comigo. Sabe o que é permanecer na congregação do justo? É você saber que Deus está sendo justo com você, e você está ali pela justiça de Deus. A iniquidade não permanece. Você não pode permanecer na presença de Deus com orgulho. Por isso que o diabo teve que deixar, Lúcifer teve que deixar o céu, teve que deixar a eternidade. Porque o orgulhoso, ele não pode permanecer num lugar da presença. Então você tem nuances da glória de Deus. Você vem no culto, sente o amor, chora, tal e tal, mas você não tem uma vida clara. E por isso só Deus pode gerar esse padrão consistente e constante de arrependimento. Se eu não tiver um padrão consistente e constante de arrependimento, eu vou viver em iniquidade na igreja. Então seja alguém que se arrependa fácil. Amém? Seja alguém que se arrependa fácil.
Seja alguém que se jogue no chão e se arrependa fácil. Senhor, tira de mim. Dá um nome para Deus. Diga: Senhor, eu tenho isso. Me ajuda. Senhor, me ajuda, Senhor. Não posa de bacana. O reino de justiça não será estabelecido num lugar de hipocrisia. O reino de justiça não será estabelecido se eu ainda sou hipócrita, se eu me comporto de um jeito, se eu não tenho nobreza no meu caráter, no caráter e na mente. Eu preciso ter nobreza. Pastor, mas a minha mente é impura. Ai, pastor, está aqui conversando com o senhor, estou aqui na igreja, mas estou pensando naquela mulher. Pastor, estou aqui na igreja, mas estou pensando no pecado. Eu penso, pastor, a minha mente, como é que eu me livro disso? Irmãos, eu já fiz essa receita aqui. Nós já fizemos essa receita aqui essa semana. Eu vou fazer de novo para você pegar. Amém? Amém? Vem cá, Natan. Conta na sua mente de 1 a 100. Está contando na mente de 1 a 100? Como é seu nome todo? De onde é que você é? Vai casar quando? Está feliz? Aleluia. Já esqueceu o que estava contando. A hora que falou, ele esqueceu. Por quê? Porque a sua mente te domina até as palavras saírem da sua boca. Por isso que o Senhor diz: profetiza, ó filho do homem. Quando você começa a falar, a mente tem que parar para dar lugar à palavra. Por isso que ainda que a sua mente esteja impura, se você vier o pensamento, você diz: em nome de Jesus, eu não sou esse homem, eu sou um homem de Deus, eu nasci para ter. Ei, 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 ei. Profetiza. A mente impura. O problema é que a mente fica impura e você não fala, você fica Oh Deus, tira da minha mente. Ele disse: eu não tiro, é você quem tira. Seja nobre. Comece a falar. Mas você é bom para profetizar para os outros com a mente impura. Você é bom para falar aos outros com uma carga de imoralidade. Às vezes você é bom para dar aos outros com uma carga de orgulho, de soberba, de ambição. Quando a mente vier, porque o diabo, irmão, ele vai tentar parar você na mente, porque os pensamentos dão início às ações. Por isso que Paulo diz em Colossenses capítulo 3: pensai nas coisas que são do alto. Eu te garanto que a hora que você começa a falar, você começa a falar, você começa a proferir, você começa a falar, o pensamento vai embora. Daqui a pouco você está chorando, daqui a pouco você está aleluia, e a iniquidade vai saindo, e a iniquidade vai indo embora, a ambição vai embora, o orgulho vai embora. Você fala: eu não sou esse homem não. E o pior, quando você é assim, você sempre pensa que é que o outro que é assim, não você. Você diz: Senhor, ajuda o Luiz porque ele é ambicioso. Senhor, ajuda o João porque ele é orgulhoso. E o Senhor diz: não, é você. Você tem que curar você. Começa a curar você. Começa a curar você. Aleluia. Existe. E por isso, por que você acha que o rio sai do seu interior? Por que vocês acham? O rio não cura a correnteza sem primeiro curar a fonte. Por que você acha que o rio sai do seu interior? Para curar primeiro você, cabeção. Aleluia. Amém. Assim que nós nos arrependemos, o fogo traz à tona a impureza e purifica os nossos fundamentos. Se nós tivermos um padrão, fala comigo, consistente e constante de arrependimento, nos tornaremos vasos para a honra. Abra comigo 2 Timóteo capítulo 2, versículo 19. Eu tenho meia hora ainda. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 19, diz assim: todavia o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus,
e qualquer que profere o nome do Senhor aparta-se da injustiça. Ora, numa grande casa não há somente vasos de ouro, de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra, outros porém para a desonra, de sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Aleluia! De sorte que se alguém se purificar, quem é que se purifica? Quem é que se purifica pela palavra? Por isso Jesus falou para Pedro: se eu não te lavar, tu não tens parte comigo. Eu preciso te lavar. Não, então me lava todo. Não, é só o pé, esse pé que vai correr de mim, esse pé que vai fugir de mim. Eu preciso te lavar, senão você não tem parte comigo. Amém? Aí no versículo 22 ele diz: foge dos desejos da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que com um coração puro invocam o Senhor. Amém? Se eu for consistente e constante no arrependimento, eu vou me tornar um vaso de ouro e de prata para a honra, útil para o Senhor, para fins nobres. O que não se arrepende não se perde necessariamente, apenas não progridem no propósito de Deus. São salvos, mas não são nobres. Deus não pode usá-los como modelo, Deus não pode usá-los como exemplo. São vasos de pau, porque há vaso para honra e há vaso para desonra. Mas é vaso. Há vaso para honra e há vaso para desonra. O vaso da desonra, ele não se perde necessariamente. Se ele entregou a vida para Cristo, ele é salvo pelo sacrifício da cruz, não pelas suas purificações. Ele não está se purificando, ele não está sendo nobre na sua mente e no seu caráter. Por que ele não se purifica? Porque ele não se arrepende. Por que ele não se arrepende? Porque ele argumenta. Ele tem muito argumento, ele é muito inteligente. Os nobres projetam coisas nobres. Eu já estou indo para o final. Abra comigo Levíticos 18. roubará tua glória, ninguém roubará tua glória. Tudo veio de ti e tudo volta pra ti. Ninguém roubará tua glória, ninguém roubará tua glória. Tudo veio de ti e tudo volta pra ti. Olha o que diz Levíticos 18. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: eu sou o Senhor vosso Deus. Não imitareis os costumes do Egito, aonde habitaste, nem os da terra de Canaã, para a qual eu vos conduzo. Nem andareis segundo os seus estatutos. Praticareis os meus juízos
e guardareis os meus estatutos para andares nele. Eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, pois o homem que os cumprir, por eles viverá. Irmãos, nós estamos, a igreja do Senhor Jesus, a igreja de Yeshua, onde o Espírito de Deus habita nos santos. O meu trabalho é trabalhar para a quebra da religiosidade e dos costumes pagãos e estabelecer uma ética moral. Sabe o que Deus está dizendo para o povo? Não imite os costumes de onde eu tirei, nem os costumes para onde eu vos introduzirei. Para onde eu vos introduzirei. Vocês vão estabelecer novos critérios. Vocês vão trazer uma nova configuração. Vocês vão trazer uma ética moral para esse povo. Eu estou dando para vocês, eu estou indo com vocês para estabelecer algo diferente. Vocês não têm que trazer os costumes da onde eu tirei e nem mesclar com os costumes da onde eu vos introduzo. Ou seja, há uma formação de um povo sacerdotal e uma nação santa que Deus quer fazer com a igreja na terra. A igreja é a missão de Deus na terra, irmãos, aonde Yeshua é o cabeça. É uma formação de um povo sacerdotal e de uma nação santa que não tem a ver com estereotipo. Está certo essa palavra? Estereótipo. Como é que é? Estereótipo. Está certo. Não tem a ver com estereótipo, não, porque agora o costume da igreja, esse não é o costume da igreja, é o costume da sua igreja. É da sua denominação. Isso não é o costume da igreja do Senhor. O costume da igreja do Senhor é a cultura celestial: família, comunidade, sociedade. Irmãos, se eu quero estabelecer uma nova ordem sacerdotal de uma nação santa, essa ética moral é fundamental. Amém? A ética moral da igreja é fundamental. Olha o que diz o verso 6. Deixa eu ver aqui, de Levíticos. Eu não vou ler, mas depois anota aí, porque é muito grande, vai demorar muito. Do verso 6 ao verso 23, você vai ver muitas vezes o Senhor falando: não descobre a nudez da tua irmã, que seja filha do teu pai, filha da tua mãe, não descobrirás a nudez da filha do teu filho. O Senhor está falando de éticas morais, são coisas morais. Primeiro na família, Ele está dizendo: você está aí, agora abra comigo, Levíticos 18, do 24 ao 27, diz assim: com nenhuma destas coisas vos contaminareis, porque com todas estas coisas se contaminaram as nações que eu expulso de diante de vós. O Senhor levantou Israel para dizer o seguinte: eu vou levantar uma nação para trazer uma ética moral para o mundo. Não é uma religião. E às vezes a gente usa a religião judaica, mas não usa a ética moral de Deus. O que Deus propôs a Israel foi: eu vou trazer para vocês uma ética moral, para vocês aprenderem a lidar com filhos, com esposa, com parentes, com animais, com a terra. E aí, por isso que quando Jesus veio, Israel estava tão religiosa que não entendeu. Jesus falava de ética moral. Por isso que ele disse: vocês ouviram o que foi dito, eu porém vos digo. Ele está dizendo: vocês pegaram o que meu pai disse e transformaram isso num ritual. Não tem a ver com rituais, tem a ver com éticas morais. Pegou isso, irmãos? Depois você lê do versículo 6 ao 23, é extraordinário. Você está aqui para curar esta terra de práticas imorais e antiéticas, amém, igreja? Você está aqui não é para estabelecer o costume da sua denominação,
não é para estabelecer a visão da sua denominação, não é para estabelecer a estratégia de crescimento da sua denominação. Você está aqui, igreja, para estabelecer as éticas morais do Senhor, de Adonai. Você está aqui, Adonai é ético. Aí depois você lê Levíticos 19 na sua casa, do versículo 9 ao 18, ele fala de relacionamento. E aí no versículo 19, o que é que ele diz de novo? Capítulo 19, versículo 19: guardarás os meus estatutos, não permitirás que os animais se acasalem com espécies diferentes. Não semearás no teu campo duas espécies de semente. Não usarás veste de todo tecido diferente. Como Deus vem guardando. Irmão, sabe o que é que o Senhor está dizendo? Se você vai ser usado para estabelecer ética moral, você não pode misturar semente. Você não pode misturar as sementes, amém? Amém? Jugo desigual, você não pode misturar as sementes. Amém, irmãos? Precisamos ser específicos para gerar produtividade. Deus sempre é específico. Se o reino de justiça que está sendo estabelecido, eu só posso cooperar com ele. Hoje eu estou pregando como que a gente pode cooperar com o reino de justiça. Amém, Jason? O nome desta mensagem é Cooperando com o Reino de Justiça. Cooperando com o reino de justiça. Como que eu posso viver dentro de um reino de justiça? Senão eu corro o risco de viver dentro de uma denominação, estabelecer os princípios da minha denominação e não viver em justiça. Porque por isso que há entre vós fracos, doentes e muitos que dormem, porque vocês não discernem o corpo de Cristo. Eu estou aqui para estabelecer éticas morais. Aleluia! Aí Deus provoca a igreja. Vamos voltar lá a Isaías 32, eu tenho 15 minutos. Isaías 32, o texto que base da nossa mensagem. Isaías 32, 9 diz assim. Aí mata, aqui é maravilhoso. Diz assim, ó: levantai vós mulheres que estáis em repouso. A mulher na Bíblia representa o quê? Ele diz: levantai vós mulheres que estáis em repouso, ouve a minha voz. Para de ouvir o que você quer. Ouve a minha voz, vós filhas. Ou seja, você é minha filha. Amém? Você é filha. Ei, igreja, filha que estás tão segura, inclinai os ouvidos às minhas palavras. Dentro de 1 ano e alguns dias vireis a tremer, vós mulheres que estáis tão seguras. A vítima se acabará e a colheita não virá. Tremei, mulheres que estáis em repouso. Turbai, vós que estáis em grande segurança. Despivos e pondo-vos nua. Ele está dizendo: confesse, igreja, os seus pecados. E cinge com um pano de saco os vossos lombos. Bate no peito pelo campo aprazível, pela vinha infrutífera e pela terra do meu povo, terra coberta de espinhos e sarças. Chora por todas as casas de alegria, na cidade que anda pulando de prazer. O palácio será abandonado, o ruído da cidade cessará. Ofel e as torres da guarda servirão de cavernas eternamente, para a alegria dos jumentos monteiros e para o pasto de rebanho, até que se derrame lá do alto o Espírito e o deserto se torne em campo fértil, o campo fértil seja tido por bosque, a justiça habitará no deserto e a retidão morará no campo fértil. Levantai, mulheres que estáis de repouso. Levantai, vós que estáis são segura. Não vai ter colheita para um povo ocioso. Não terá colheita por causa da sua preguiça, igreja. Se ponha nua, se exponha, peça perdão. Versículo 12 e 13: entre na brecha pelo seu entretenimento sem propósito. Chore pelas casas de festas. Versículo 14: vem para fora, sai dessa segurança mentirosa, firmada em dizimista.
firmada em pessoas. A segurança da igreja não é pessoas, a segurança da igreja é Ele. Vem para fora. Aí depois, eu não vou ler, mas depois você chega na sua casa, anota aí, estuda o livro de Esther, do capítulo 4, do versículo 1 ao 17. Quando Mardoqueu vai para a porta do templo, vestido de pano de saco, Esther está lá dentro, sentada no trono lá com o seu rei. E aí alguém chega e diz: ó, teu tio está lá fora, vestido de pano de saco, jogando cinza na cabeça, porque Amã tinha mandado matar todos os judeus, decretado. O rei decretou sem saber o que estava fazendo, decretou que todos os judeus deveriam ser mortos. E Mardoqueu vai lá e chora, e joga cinza na cabeça. Esther manda uma roupa nova, diz: vai lá, manda roupa nova para ele entrar, porque ninguém podia entrar na presença do rei de pano de saco. Mardoqueu mandou a roupa de volta. Mardoqueu estava dizendo o seguinte: eu não estou aqui para entrar, eu estou aqui para ela sair. Eu não estou aqui para entrar, eu estou aqui para ela sair. E aí ele manda um recado, vai lá e diz para ela o seguinte: que ela está indo bem bom, e o povo dela aqui fora está se perdendo. Se ela tem que saber por que ela foi colocada aí, porque se ela não souber por que ela foi colocada aí, Deus vai trazer livramento de outro braço, mas ela e a sua casa perecerão. Aí a Esther cai em si, ela diz: ai meu Deus, é verdade, eu estou aqui. Aí ele diz: quem sabe não foi para estes dias que Deus te colocou aí, Esther, para interceder pelo seu povo. Você está aí toda bonitinha nos seus palácios, e ele está dizendo assim: o palácio ficará vazio. Aí a Esther diz assim, manda para Mardoqueu o recado, vai lá e diz para ele jejuar, porque eu vou jejuar 3 dias aqui também, e eu vou entrar na presença do rei, e se o rei me matar, me matou, eu não sei, mas eu vou entrar. E aí, oh meu Deus, aí a Esther põe aquela roupa que o rei gosta, arruma aquele cabelo que o rei gosta, e quando ela vai entrando, e o rei olha lá do trono, minha Nossa Senhora. Aí o rei olha para ela vai entrando na ponta do pé, aquele salto alto assim, entrando, e o rei olha, e o rei para o que estava falando, para. Quem é esta que aparece como a alva do dia, brilhante como o sol, imponente como um exército com bandeira? Aí o rei estende o cetro, e ela diz assim: amor, ele disse: fala, rainha, pede-me que eu te dou até a metade do reino. Pede o que tu quer, riqueza que tu quer, é ouro, quer ficar famosa? Ela disse: não, eu estou aqui por causa de uma nação. Eu não vim aqui pedir nada para mim não, rei. Eu estou aqui para interceder por uma nação. Sabe qual é a diferença de Esther e Vasti? São 2 igrejas, Esther e Vasti. A Vasti é a igreja que é convidada para entrar, mas não entra porque ela tem uma festinha particular. Ela faz uma festinha particular e diz: eu não vou, se o rei quiser que venha aqui na minha igreja. A Vasti é aquela que faz uma festinha particular quando o reino está em festa. A Suera estava em festa por 180 dias de festa, 6 meses de festa o reino, e a Vasti faz uma festinha particular. O rei manda chamar ela, o rei está turbinado, diz: vai, chama a minha rainha, porque eu quero mostrar ela aqui para as nações que estão nos visitando. Do que adianta o rei ter uma igreja que ele não pode mostrar ela para as nações? Do que adianta ele ter uma noiva que ele não pode mostrar ela para o planeta? Ela está escondida em algum bairro, ela está escondida na favela, em algum lugar, ela está escondida no meio dos seus ouros, das suas pratas. Oh meu Deus! E aí, eu vou te dizer, igreja, uma igreja que não pode ser mostrada para as nações perderá a sua coroa, perderá a sua autoridade. Aí ele diz: e agora? E agora o que é que eu faço? Daí ele manda chamar as virgens. Daí Mardoqueu, sempre tem um Mardoqueu, cara. Mardoqueu é o cara que prepara a noiva e depois vai para a porta do palácio brigar por ela. Mardoqueu é o cara que prepara a noiva.
E está todo dia na porta do palácio. Vem para fora, vai para as ruas, vai para a praça. Pelo amor de Deus, faz alguma coisa. Sai daí, sai da cadeira, vem para a rua. Mardoqueu preparou Esther. Por um ano Esther tomou banho de sais, e toda noite uma donzela ia deitar com o rei, e ela podia levar tudo o que era dela, porque naquele ano que ela ficou ali sendo preparada, ela ganhou vestidos, ganhou joias, ganhou presentes, ela podia levar tudo. Quando chegou na hora de Esther, a Bíblia diz que Esther não levou nada, só levou o que, como é que é o nome do cara? Regai. O que Regai disse para ela. Regai representa o Espírito de Deus. Por isso que o Regai foi dado para a gente, porque nós não sabemos pedir como convém, mas Ele intercede conosco com gemidos inexprimíveis. Levante a mão e dá um glória a Deus. Ah, meu Deus! Regai disse assim, ó. Regai disse assim: Esther, bota aquele salto, o rei gosta. Esther, faz o seguinte, ó, quando você puxar o cabelo, puxa para esse lado, o rei gosta. Ele gosta, Esther. Não, mas eu quero fazer isso. Não, o rei não gosta disso, Esther. Ele não gosta dessa campanha aí, não, Esther. Essa campanha aí não, é mentira. Regai disse: Esther, faz isso. Que cor que você acha que ele gosta? Ah, Esther, bota essa cor aqui, ó. Ele gosta dessa cor. Ela fez tudo que o Regai disse. Regai é aquele que foi enviado, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede por nós. Regai, todo dia ele me diz: ô Luiz, o Abba gosta disso. Luiz, o Abba gosta disso, faz isso para ele. Ah, meu Deus, como nós somos ruins, Senhor. Sabe qual é a diferença de Esther e Vasti? É que Vasti foi convidada e não entrou. Esther não foi convidada. Ela teve ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue da nova aliança, pelo véu que foi rasgado. Ah, meu Deus! Ah, mulheres que estão seguras. A igreja apaixonada. Eu não vou pregar mais, não. Fascinada por ti. Este é o som. Este é o som da sua noiva. Esse é o som da sua igreja apaixonada. Sua noiva, sim, esse é o som da sua igreja apaixonada. Existe um reino de justiça, fascinada por ti.
Este é o som que flui, este é o som da tua noiva. Este é o som da tua igreja apaixonada. Alguém levante a mão, solta o leão que está aí dentro, deixa o rio correr de dentro de você nessa noite, nessa manhã, deixa o rio correr. Vem Jesus e toma o teu lugar. Vem Jesus, vem dançar. Vem Jesus, vem toma o teu lugar. Vem Jesus, vem dançar. nossos corações apaixonados. Corações apaixonados. Corações despedaçados, o meu e o teu, meu amado e eu. Sim, Nossos corações apaixonados. corações apaixonados, corações despedaçados, o meu e o teu, O meu amado eu e eu. Vem Jesus, ei, e toma o teu lugar em mim, toma o teu lugar em mim, toma o teu lugar em mim. Vem Jesus, vem amado meu, vem dançar. dançar com a tua noiva. Vem Jesus, e toma o teu lugar. Vem Jesus, Vem dançar. Nesses dias, o rei está estendendo o cetro sobre a rainha que está intercedendo pelas nações. Ele está estendendo o cetro sobre a rainha que entra no altar, não por ela, não por causa dela, não para pedir nada para ela. É uma rainha que sempre que ia na presença do rei, não queria nada, só queria agradar o rei ou buscar o favor do rei pelas nações. Ah, Vasti, os seus dias estão contados. Vasti, os seus dias estão decretados. Não haverá colheita, Vasti. Não haverá colheita, Vasti, se você não deixar as suas festinhas particulares e ir para a festa do reino. Se você não largar as suas festinhas, Vasti, não vai haver autoridade nas suas palavras, não vai haver autoridade na sua coroa, não vai haver. Mas quando você está envolvido com o reino, quando você entra por causa dele, quando você foi preparado, purificado, nas suas palavras para os seus pensamentos, quando você se purifica das iniquidades,
do orgulho, da soberba, da ambição, da incredulidade, da rebeldia, porque às vezes há rebeldia no coração. Você é crítico, não concorda com nada, não aprova nada. Isso é rebeldia. Não confunda a rebeldia com profecia. O rio de Deus está nos purificando para os próximos dias, irmãos. Se você pode, chega bem aqui na frente, chega, eu quero terminar. O meu espírito está tremendo. Se é que o espírito treme, mas eu sinto tanto renovo. Simara, nesses dias eu sinto tanto renovo. Eu sinto o renovo de Deus para nossas vidas, pastores. Nós vamos voltar para a nossa congregação, nós vamos voltar para a nossa cidade renovados, com vontade, não é com vontade só de trabalhar, mas vontade de ser transformado num novo homem, uma nova criatura, num novo ser. Eu quero sim, eu quero sim. O Senhor já começou e ninguém vai parar isso, não. Viu? Ninguém vai parar o que Deus está fazendo, Lapinha. O Senhor está nos preparando para as nações, o Senhor está preparando para algo maior. E sabe por que nós vamos entrar em algo maior? Porque nós suportamos o peso, nós não nos perdemos. Brigamos, discutimos, divergimos, mas estamos aqui, na mesma casa, pela mesma causa. Estamos na mesma casa pela mesma causa, a causa do reino. Sim, é isso que me mantém vivo todos os dias. Hoje, quando a Iraci me tocou assim, amor, está na hora. Eu estava num sono tão profundo, tão profundo. Eu acordei e fiquei: o que é que eu tenho que fazer hoje mesmo? O café dos pastores. Aí você levanta, senta na cama e diz: Senhor, me fortalece, fortalece a minha vida, eu preciso de Ti, me dá sabedoria. Aquela oração de 30 segundos, para os olhos abrir, você diz: Senhor, nos dá sabedoria. Eu Te amo, meu Pai, você é tudo que eu tenho. Eu não quero nada mais, eu quero o Senhor. Eu não quero fluir na minha sabedoria, eu quero que o Senhor venha nessa reunião. O Senhor não vai dar tempo nem de eu orar bastante, eu só vou orar esses 30 segundos aqui. Mas eu sei que essa obra é o Senhor que está fazendo, e eu quero cooperar com o reino de justiça. Então, coisas que eu tinha escrito há tempos atrás, Ele disse: fala sobre isso, reino de justiça, coopere com o que eu estou fazendo. Para tudo, querido, e vai cooperar com o que Ele está fazendo. Coopere com o que Ele está dizendo, não fique discutindo. Não vá para a internet defender conceitos, defender a sua visão. Ame, apenas ame. O que nos separa não é a nossa teologia, a nossa arrogância de achar que o que temos é melhor do que o outro tem. Não, nós só somos cooperadores, nós somos cooperadores do reino. Assim como o meu amigo Jesus Cristo veio nessa terra, Ele disse: eu não vim fazer o que eu quero, eu vim fazer a vontade do meu Pai, do meu Abba. E quando eles perguntavam: quando será o dia da tua vinda? Ele disse: eu não sei, é o Abba que sabe, a hora que o Abba quiser eu venho. Eu estou seguindo meu Jesus, fazendo o que Ele fazia, ou seja, obedecer a Deus. Eu não estou trabalhando para ter um ministério maior, eu não leio a Bíblia para ficar mais inteligente, eu leio para crer. E quando eu estudo, quando eu acho as promessas, quando eu acho os mandamentos, a minha oração é: Senhor, me torna isso, me torna parecido com Yeshua, que te obedecia, que te ouvia,
que não revidava, que sentava com o leproso, com a prostituta, que confrontava a religião, mas amava os religiosos, que confrontava o pecado, mas amava o pecador a ponto de sentar na sua mesa. Me ensina a ser assim, Senhor. É tão simples, irmãos, o Evangelho. Há uma manhã de ternura nesse lugar.